Desde 2011, a cidade histórica de Diamantina, em Minas Gerais, recebe um dos eventos literários mais relevantes para quem pensa o passado, o presente e o futuro. O FIST, Festival de História. Com edições bienais, o FIST se destaca por sua curadoria cuidadosa. Um espaço onde historiadores, cientistas, artistas, escritores, jornalistas e intelectuais se encontram para compartilhar ideias, debater, provocar reflexões e ampliar horizontes. Além da sua edição principal em Diamantina, o festival realiza também edições especiais, como as que aconteceram em cidades como Braga, Portugal, Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana. Em 2025, com o patrocínio do Banco do Nordeste e parcerias da Prefeitura de Diamantina e da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o FIST abordou um tema urgente em uma edição pra lá de especial. A história liberta, a ciência liberta, o conhecimento liberta. Mais do que um festival, o FIST é um convite à liberdade, de pensamento, de saber e de transformação. Veja agora como foi a nossa edição especial. A preservação é sempre uma questão muito complexa. Tudo se transforma, tudo muda, as exigências modernas, contemporâneas são diferentes dos tempos em que as cidades foram criadas, os seus tempos primordiais. Essa compatibilidade, essa harmonia entre o antigo e o novo é sempre um problema. Mas é um problema que ele é solucionável. Costumo dizer que preservar é cuidar da gestão da transformação, de maneira que essa transformação tenha resiliência, essa transformação ela seja feita em bases sustentáveis e harmônicas. É um recurso muito importante no sentido que ele democratiza um pouco mais a questão do acesso. O formato mais tradicional, o autor que senta, que vem para fazer um modelo mais tradicional, ele traz de maneira mais acadêmica. Nesse formato de podcast, democratiza e populariza o evento. Quando você pega as pesquisas, na maioria das vezes ele fica muito restrito ao universo acadêmico. E a gente tem uma população, de maneira geral, que ou não compreende de maneira total a linguagem acadêmica ou não acessa. Então esse formato eu acho que ele democratiza e populariza aquilo que o festival traz. A história ela tem muitas ferramentas para enfrentar as ameaças da fake news. O principal desafio é compreender a linguagem a ser utilizada na comunicação com o público. Esse é um desafio muito grande que vem sendo enfrentado pelas historiadoras e pelos historiadores de diversas formas, que não tem uma resposta única, na verdade. Só a busca rigorosa dos fatos não é suficiente, é preciso de um passo além de fazer assim, como fazer a sociedade se interessar por isso e realmente construirmos junto um passado coletivo que retrate a nossa história, que ajude a gente a fazer justiça com relação ao nosso passado e que ajude a gente a ter realmente a capacidade de encarar os problemas do nosso tempo. O déficit é grande, nós estamos falando de 525 anos e de uma máquina criada perfeitamente para se reinventar, o racismo. Falta muita coisa, falta muita oportunidade, falta muito espaço. Estamos celebrando, estamos conquistando, né? Hoje eu sou zelador de um terreiro de Umbanda e estou aqui, num evento que tem 15 anos. Então isso já é uma conquista. Ter um livro escrito, isso é uma conquista. Então nós sabemos que estamos fazendo para a gente continuar avançando e lutar por reparações. Que o FIST, ele nos convida a olhar para a história, né? Eu acho que esse convite é muito importante. Hoje, inclusive, a gente iniciou a nossa aula lá no mestrado, falando sobre discussões que estavam sendo feitas no FIST. Sim, ele contribui através da reflexão, né? A gente é proposto quanto estudante, mas para toda a comunidade, né? Que é um evento aberto e bem movimentado dentro da cidade.
Luiz Gama, enquanto um abolicionista super famoso da história do Brasil, ajudou a gente a criar esse material por conta do trabalho dele enquanto um amanuense em São Paulo, em que fez descrições do rosto de pessoas, e nós acabamos aproveitando esse material para poder treinar uma inteligência artificial para reconstituir essas identidades perdidas aqui da população escravizada de São Paulo do século XIX. Nossa ideia é criar uma metodologia para poder replicar isso em todos os acervos históricos que se sintam interessados em fazer esse tipo de fusão e divulgação do seu acervo. Eu acho que o papel da Folha foi radicalizado por sabe-se lá que circunstâncias, mas ele não pode diminuir o papel da imprensa como um todo em relação à ditadura. E, na verdade, do grande capital brasileiro em relação à implantação da ditadura, que foi uma reação às reformas de base preconizadas por um capitalista, que era o João Goulart, mas que tinha uma visão nacionalista e queria uma reforma agrária, o que o agro brasileiro nunca aceitou, e ainda o agro hoje é dominante e determina ainda até hoje o conservadorismo da elite brasileira. Foi um momento triste da nossa história, mas que não é um momento de excepcionalidade. Ele demonstra uma continuidade dessa relação permissiva dos órgãos de comunicação com os momentos de arbítrio, mas principalmente nunca foi nada tão violento como foi esse momento da Folha de São Paulo, com seu braço operacional, que é a Folha da Tarde, na legalização de morte sob tortura. Eu acho que isso é alguma coisa que está intrínseco à sociedade autoritária brasileira, e isso se expressa também dentro dos órgãos de comunicação, como a imprensa escrita. Eu acompanho o FIST desde a primeira vez, né? É um evento que eu já coloco no calendário, imperdível. Acho que é um evento que é a cara da cidade, né? Por ser uma cidade patrimônio, por trazer discussões tão profundas de assuntos tão relevantes. Uma cidade que tem uma universidade federal, um instituto federal, uma faculdade de direito. Eu acho assim super oportuno, ainda num cenário de patrimônio. Nessa edição, de maneira especial, eu ainda acho que a edição caprichou um pouco mais. Eu saio cheia, super cheia, né, de assuntos tão reflexivos que dá pra gente poder alimentar mais um ano até esperar o próximo. Não há dúvida sobre o assassinato de JK. É o caso mais bem documentado, com mais elementos de prova de perseguidos e vítimas da ditadura militar. E hoje, analisando a documentação, não há mais dúvida sobre a responsabilidade do Estado em relação à morte de JK. Foi reconhecido por várias comissões da verdade, de Minas, do município de São Paulo, do Estado de São Paulo, mas não foi pela Comissão Nacional da Verdade. Achou que não tinha elementos suficientes para comprovar o assassinato por agente do Estado motivado por perseguição política, que são as condições para fazer isso. Agora já temos condições, já temos laudos, já temos estudos balizados, sérios, baseados apenas na memória e na verdade histórica, que trabalham nessa direção. Então acho que agora é irreversível. Foi muito gratificante essa festa para quebrar os tabus, os preconceitos que Diamantina tem. Acatei muito bem esse convite, aceito outros convites referente a esse, para a gente mostrar quem nós somos, mostrar a nossa cultura. Porque eu acho que Diamantina merece isso, mostrar a cultura do pessoal preto de matriz africana. Nós adotamos alguns formatos diferentes, né, que foi a Conexão FIST, alguns momentos onde a gente focou na gravação de podcasts e talk shows com professores para trazer à tona essa produção científica de saberes da universidade em diversas áreas, mineração, educação, arqueologia.
foi muito interessante, né, o que propiciou de debate, e também as mesas, a escolha dos temas, né? A gente teve uma preocupação em combinar temas locais, regionais, de Minas Gerais e particularmente do Jequitinhonha, com temas contemporâneos, como inteligência artificial, né, como a questão das fake news. Então, essa mescla de temas locais e regionais possibilitou uma participação muito potente das pessoas, um clima muito intimista, né, de relacionamento e que realmente produziu saberes como a gente esperava. Então o FIST mais uma vez faz história, quer dizer, sai do ambiente apenas da reflexão, que são muito importantes, do debate, e entra na prática, estabelecendo uma cunha com o presente na medida em que, no caso JK, nós pleiteamos a reparação desse crime, que não foi um atentado, e sim uma morte encomendada pela ditadura militar. FIST, porque pensar a história é construir o amanhã.